Banco Central aumenta a taxa básica de juros pela 7ª vez seguida para o nível mais alto em 20 anos. Israel mira equipamentos de produção de urânio do Irã e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça entrar na guerra. Políticos brasileiros que estavam em Tel Aviv retornam ao Brasil e novas autoridades se preparam para embarcar de volta. Brasil comunica à Organização Mundial que está livre da gripe aviária em granjas comerciais. Chuva continua, provoca morte e mais desabrigados no Rio Grande do Sul. Decisão do Congresso para derrotar governo Lula deverá provocar aumento de mais de 3% na conta de luz. Família do jornalista Vladimir Herzog, morto durante a ditadura, vai receber indenização. A Agência Espacial da Europa consegue formar o primeiro eclipse artificial da história. Estudantes desenvolvem um novo equipamento que facilita a medição de ruídos que incomodam as pessoas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, alertou nesta quarta-feira que seu país jamais se renderá a Israel. O conflito entre Israel e Irã entrou no 6º dia, com o lançamento de mísseis entre os dois países e centenas de mortos. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que qualquer ataque direto dos Estados Unidos ao país terá consequências sérias e irreparáveis e será seguido de uma resposta iraniana imediata. Em pronunciamento na TV estatal, ele disse ainda que Teherã nunca se renderá, em alusão às ameaças feitas pelo presidente americano Donald Trump, que na véspera cobrou uma rendição incondicional da nação islâmica. O Ayatollah Ali Khamenei, que está no poder desde 1989, tem a palavra final em importantes questões de Estado e diz que a nação iraniana se opõe firmemente a uma guerra imposta, assim como vai se opor firmemente a uma paz imposta. Esta nação jamais se renderá. O Estado judeu e várias potências ocidentais suspeitam que Teherã esteja desenvolvendo uma bomba atômica, algo que a República Islâmica nega. Israel lançou uma campanha militar sem precedentes na última sexta-feira, com o objetivo de interromper o programa nuclear iraniano. O Irã respondeu atacando Israel em ondas sucessivas com mísseis e drones. O conflito direto entre Irã e Israel, com dezenas de ataques aéreos de ambos os lados, entrou em seu 6º dia. As trocas de bombardeios deixaram mais de 240 mortos e milhares de feridos nos dois países, segundo dados oficiais. Instituições independentes indicam que o número de vítimas pode ser maior. A Guarda Revolucionária do Irã garantiu que utilizou mísseis hipersônicos em seu último ataque contra Israel. As forças iranianas conquistaram o controle completo sobre os céus dos territórios ocupados por Israel. O governo dos Estados Unidos anunciou o fechamento de sua embaixada em Jerusalém devido à situação de segurança e o conflito entre Israel e Irã. O presidente Donald Trump disse que sabe exatamente onde o Ayatollah está escondido e que o líder supremo seria um alvo fácil, embora não pretenda matá-lo. Nas redes sociais, o presidente americano advertiu que sua paciência está se esgotando. Seus comentários sugeriram uma postura mais agressiva em relação ao Irã, enquanto ele ainda avalia se deve aprofundar o envolvimento dos Estados Unidos. Já o líder supremo do Irã declarou que aqueles que conhecem a história do Irã sabem que os iranianos não respondem bem à linguagem da ameaça. O Ayatollah usou a TV estatal para um pronunciamento e também para renovar as ameaças contra Israel, afirmando que o país cometeu um grande erro ao atacar o Irã e será punido por isso. De acordo com a agência de notícias estatal semi-oficial, o líder iraniano declarou que as pessoas não esquecerão o sangue das vítimas derramado nos ataques israelenses. Os 12 membros de uma comitiva brasileira que estava em Israel voltou hoje ao Brasil. Outras 27 autoridades deixaram Tel Aviv mesmo com uma maior demora. Mas ainda existem centenas de cidadãos brasileiros vivendo em risco no país em conflito. O avião que levava parte dos políticos brasileiros pousou em Natal, no Rio Grande do Norte. O grupo, que inclui 4 prefeitos, ficou preso em Israel após o fechamento do espaço aéreo do país, por conta do conflito com o Irã. A aeronave partiu do aeroporto regional de Tabuk, na Arábia Saudita.
Depois fez escalas em Maiorca, na Espanha, e no Cabo Verde. O avião fretado para a operação de resgate foi custeado pelo deputado federal Marcinho Lucena, filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ambos do Progressistas. Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Johnny Maicon, compartilhou a chegada ao Brasil depois de um período de angústia. Pessoal, depois de tanta tensão, angústia, aflição, graças a Deus chegamos à nossa amada e abençoada terra. Outras 27 pessoas também deixaram Tel Aviv. O grupo cruzou a fronteira rumo à Jordânia, de onde deve embarcar em voos comerciais de volta ao Brasil. Segundo informações da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que acompanha a retirada, os brasileiros deixaram o hotel onde estavam hospedados com destino ao posto de fronteira Alem Rei Hussein. A travessia foi realizada em veículo fornecido por autoridades israelenses. A equipe já foi recebida pela imigração jordaniana e vai ficar em um hotel esperando a hora do voo. O embarque com destino ao país partirá de Amman, a capital da Jordânia. Os políticos foram convidados pelo governo israelense para um evento em Israel que continha seminários sobre segurança pública. Mesmo com a saída de quase 40 brasileiros do país em conflito, há uma tensão do restante que ficou em Israel e também no Irã. Aproximadamente 12 mil brasileiros vivem em Israel, a maioria com dupla cidadania. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv acompanha a situação de residentes e turistas brasileiros no país, mas ainda não existe uma operação formal de repatriação. Segundo a Embaixada Brasileira no Irã, entre 50 e 200 cidadãos brasileiros vivem no país. O grupo aguarda ações para serem retirados da região. E a seguir, sétima alta seguida leva a taxa básica de juros do Brasil a 15% ao ano. E o Brasil comunica ao organismo internacional que está livre da gripe aviária em granjas comerciais. O Brasil comunicou hoje que está livre da gripe aviária em granjas comerciais. O trabalho agora será iniciar os contatos para tentar retomar as exportações para países que suspenderam as compras. O governo brasileiro comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal o encerramento do foco de gripe aviária registrada em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O caso, detectado em 16 de maio, foi o único em plantel comercial já notificado no país. Com o término do período obrigatório de 28 dias de vazio sanitário e ausência de novos casos, o Brasil pode se autodeclarar livre da doença em seu setor produtivo. A comunicação à organização marca a retomada formal do status sanitário do país, com o Ministério da Agricultura informando que não houve reincidência da gripe aviária após as medidas de desinfecção e contenção do foco. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, o reconhecimento internacional do novo status tende a ser imediato. Embora o Brasil recupere a condição de país livre da doença no setor comercial, a retomada das exportações de carne de frango ainda dependerá do aval de cada país importador. Segundo Goulart, o Ministério da Agricultura irá enviar todas as informações necessárias para comprovar que o foco foi eliminado de maneira eficaz e que os critérios sanitários foram cumpridos rigorosamente. Alguns países mantêm a suspensão de importação da carne de frango brasileira, sendo elas total ou parcial. Essas suspensões, segundo o Ministério, não são decisões unilaterais do Brasil, mas sim ações previstas em acordos sanitários firmados com os países compradores. Goulart explica que, a partir do reconhecimento da organização, o governo brasileiro buscará negociar diretamente com cada país a revalidação da certificação sanitária e a liberação das exportações. Com o fim do vazio sanitário, o Ministério da Agricultura também retoma nesta quarta-feira a comercialização de produtos avícolas produzidos na área de 10 quilômetros em torno do foco. Goulart afirmou que as ações de vigilância permanecem em curso e que o risco de novos casos foi considerado controlado desde 21 de maio. O Ministério seguirá monitorando a região e mantendo medidas sanitárias rigorosas. Ainda não foram determinadas as causas exatas da entrada do vírus na granja de Montenegro. No entanto, o secretário descartou falhas no sistema sanitário, destacando que as medidas de biosseguridade são destinadas a mitigar e não a eliminar completamente o risco. Goulart lembrou que o Brasil ficou por quase 2 décadas sem registros da doença no setor comercial e desde 2023 os casos estavam restritos a aves silvestres e de subsistência.
Apesar da eliminação do foco, o risco de novas contaminações ainda existe, principalmente devido à presença do vírus em aves silvestres que circulam pelo país. Com a partida das aves migratórias rumo ao hemisfério norte até o fim de junho, a expectativa é que esse risco diminua, mas o país seguirá em estado de emergência zoossanitária. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia pela 7ª vez seguida. A Selic subiu de 14,75% para 15% ao ano, o nível mais alto em 20 anos. O Comitê de Política Monetária deu a entender que este será o último aumento, mas deixou claro para o mercado que manterá o patamar pelo tempo necessário para o ajuste da economia. Mais cedo, o Banco Central americano não mexeu nas taxas de juros, ignorou o pedido do presidente Donald Trump. Ele queria um corte de 2,5 pontos e até chamou o presidente do Banco Central, Jerome Powell, de idiota, se não fizesse isso. A variação continua entre 4,25% e 4,5%. A reação foi de um pregão equilibrado, como o dólar cotado em R$ 5,50. E a Bolsa de Valores estável aos 138.717 pontos. Um novo estudo sobre o mercado de trabalho mostrou a realidade cada vez mais comum dos trabalhadores. A jornada de trabalho ultrapassa os limites do horário comercial e avança pelas madrugadas e fins de semana. Muita gente nem percebe. Segundo a análise, 40% dos profissionais já estão ativos em seus e-mails a partir das 6 horas da manhã. No outro extremo do dia, o número de reuniões iniciadas após as 20 horas aumentou 16% em relação ao ano anterior. Quase um terço dos trabalhadores ainda está conectado às 10 da noite. E, em média, cada pessoa envia ou recebe mais de 50 mensagens fora do expediente tradicional. A pesquisa também entrevistou 31 mil profissionais do conhecimento em 31 países, apontando para uma rotina marcada por interrupções constantes e agendas desorganizadas. Mais da metade das reuniões são agendadas sem aviso prévio, com 10% sendo marcadas em cima da hora. A consequência é a perda de foco. Os trabalhadores chegam a ser interrompidos cerca de 275 vezes por dia, seja por e-mails, mensagens ou convites para reuniões. Os momentos de maior produtividade, como o final da manhã ou o início da tarde, são frequentemente ocupados por reuniões improvisadas, pouco antes de entrar em uma videoconferência. O número de edições em apresentações do PowerPoint sobe mais de 120%, num esforço que os autores da pesquisa comparam a estudar na véspera da prova. Esse ritmo tem impacto direto na saúde mental dos trabalhadores, já que mais da metade relatam sentir-se sobrecarregados e 39% dizem estar exaustos. A frustração com a falta de organização e clareza nas prioridades também é uma queixa recorrente. A Microsoft defende que a solução não está necessariamente em reduzir as tarefas, mas em reorganizá-las de forma mais estratégica. O uso da inteligência artificial para automatizar processos repetitivos, por exemplo, é apontado como uma das saídas para liberar os profissionais para atividades de maior impacto e reduzir a sensação de uma jornada infinita. E a seguir, decisão do Congresso Nacional ao derrubar vetos para derrotar o governo Lula deverá aumentar a conta de luz em 13,5%. E a família do jornalista Vladimir Herzog, morto durante a ditadura, vai receber indenização. A decisão do Congresso Nacional em retirar parte dos vetos presidenciais acabou deixando de fora a Lei de Energia Eólica no Brasil. O veto implica na elevação dos custos da energia elétrica, que deve ter um acréscimo acima de 3% para consumidores residenciais e empresariais. Durante a sessão conjunta de deputados e senadores para análise de vetos presidenciais, parlamentares derrubaram medidas de interesse direto do Executivo em áreas como energia, política social e tributação.
O Brasil deu um passo significativo em sua jornada rumo às energias renováveis com a promulgação da lei. Essa legislação pioneira introduz uma estrutura organizada e transparente para o desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore nas águas brasileiras. Espera-se que a lei fortaleça a segurança energética, atraia investimentos e amplie o uso de recursos renováveis no país. A decisão do parlamento não apenas implica em elevação dos custos da energia elétrica para consumidores residenciais e empresariais, mas também as micro e pequenas e médias empresas serão especialmente prejudicadas, como vai na contramão de um país que almeja liderar a agenda climática global. Alguns dos jabutis que voltaram para o texto depois da votação no Congresso são a contratação compulsória de energia das pequenas centrais hidrelétricas de hidrogênio líquido, a partir de etanol, no Nordeste e de instalações eólicas no Sul, e a prorrogação de contratos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Resultado desses jabutis é a conta de luz pode ficar mais cara para bancar projetos de interesse de empresários do setor elétrico. O governo diz que vai tomar medidas para evitar que a derrubada dos vetos prejudique os consumidores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá editar uma medida provisória para contornar os efeitos que podem aumentar a conta de luz. A crise atual é resultado de uma sequência de embates que vem se acumulando desde o início do ano. Além das reclamações por falta de diálogo, deputados e senadores têm cobrado o pagamento de recursos prometidos em votações anteriores. A insatisfação ganhou força nos últimos meses com a demora na liberação de emendas e com o avanço de medidas do governo consideradas impopulares no Congresso. Além das movimentações de última hora, deputados aliados relatam que a promessa de que o governo vai acelerar a liberação de emendas até o fim deste mês. Um esforço para aliviar a pressão da base. O compromisso é liberar 2 bilhões de reais em emendas parlamentares nos próximos dias. O governo conta com recesso informal para as festas juninas para tentar retomar o fôlego e negociar a manutenção do decreto do ministro Fernando Haddad. Para isso, conta com o maior fluxo de liberação de emendas. A chuva continua a castigar o Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. 2 mortes foram confirmadas por causa das condições extremas. Desde domingo, a chuva não dá trégua no Rio Grande do Sul e as consequências do mau tempo já extrapolam transtornos e danos materiais. É que, segundo a Defesa Civil, 2 pessoas morreram e uma está desaparecida. Uma das vítimas é uma mulher de 54 anos. Ela estava dentro de um carro que foi arrastado pela correnteza em Candelária, na região dos Vales. Essa mulher estava acompanhada do esposo de 65 anos, que é quem está desaparecido. A outra vítima é um jovem de 21 anos. Ele estava dentro de um veículo em cima dessa ponte, que teve a cabeceira levada pela força da água do rio Caí. E em Jaguari, na região central do estado, pelo menos 1.200 pessoas estão fora de casa por causa do aumento do nível do rio, que já atingiu 13 metros, enquanto o normal é em torno de 6 metros. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a água invadiu casas do bairro Matias Velho. A elevação do nível dos alagamentos tira o sono dos moradores que temem perder o pouco que reconstruíram após a enchente do ano passado. Neste vídeo, um dos moradores desabafa. Isso aqui chega a ser dolorido, chega a ser doloroso, porque tudo que tem aqui dentro, tudo que tinha aqui dentro, a gente conquistou tudo de novo, tudo no suor, tudo de novo. E a situação tende a piorar aqui no estado, é o que dizem os meteorologistas, que prevêem a continuidade das chuvas pelos próximos dias e até mesmo a possibilidade de uma nova enchente. A preocupação só não é maior porque, caso essa enchente ocorra, os prognósticos afastam qualquer comparativo com a enchente do ano passado. Após 50 anos, a família de Vladimir Herzog será indenizada pelo Estado brasileiro em cerca de 3 milhões de reais. A decisão foi da Advocacia Geral da União após a ação movida pelos familiares.
O resultado do processo foi comemorado pela família Herzog, dizendo ser um importante avanço histórico e da incansável luta de Clarice Herzog, esposa do jornalista. Ele foi assassinado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo em 1975, durante o período da ditadura militar. O acordo também prevê continuidade da pensão mensal à viúva de Vladimir e que será submetido à homologação da Justiça Federal. No próximo dia 26, véspera da data em que o jornalista completaria 88 anos, será realizado um ato simbólico de celebração do acordo na sede do Instituto em que leva o nome dele na capital paulista. O ato contará com a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias, além da família Herzog e convidados. Em 2018, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela impunidade dos responsáveis pela tortura e assassinato, que foi definido como crime de lesa humanidade. Vladimir Herzog, conhecido como Vlado por seus amigos, foi um dos símbolos da luta contra a ditadura militar. Na época em que foi levado pelas autoridades, sua morte foi forjada como suicídio. Herzog, considerado um dos maiores lutadores pela redemocratização do país, trabalhou em grandes veículos como o Estado de São Paulo, TV Excelsior, Rádio BBC, Opinião e TV Cultura, onde foi editor e apresentador antes de ser levado para o DOI-CODE. E a seguir, a Agência Espacial da Europa consegue formar o primeiro eclipse artificial da história. E estudantes desenvolvem um novo equipamento que facilita a medição de ruídos que incomodam as pessoas. O deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, criticou hoje o relatório da Polícia Federal sobre a BIM paralela. O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência foi um dos indiciados como um dos responsáveis pela BIM paralela. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. No relatório final, 36 pessoas foram indiciadas por envolvimento no suposto esquema de espionagem ilegal e disseminação de informações falsas. Entre os nomes está o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, que reagiu publicamente às conclusões da Polícia Federal. Ramagem afirmou que a investigação se baseia em narrativas e que durante sua gestão foram tomadas medidas para controlar o uso de um software espião, ferramenta central da investigação. Segundo ele, sua administração teria exigido apuração sobre a utilização do sistema, exonerando o responsável direto, enviado o caso à Corregedoria e produzido documentação a respeito. De acordo com a Polícia Federal, o aplicativo foi utilizado para monitorar de forma ilegal opositores do governo e outras figuras públicas, explorando brechas no sistema de telefonia para rastrear a localização de celulares sem autorização judicial. O inquérito aponta que o software foi operado por agentes da ABIN a mando de integrantes da gestão anterior. Alexandre Ramagem criticou o curso das investigações, alegando que a Polícia Federal não ouviu o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de concluir o inquérito. Também acusou os setores da Polícia Federal de desestruturar a inteligência de Estado e de alimentar um conflito interno com a atual administração da ABIN. O parlamentar declarou que, após ter acesso ao relatório completo, responderá de forma técnica às conclusões apresentadas. E aqui cabe uma correção. Ao contrário do que foi noticiado ontem, apesar de ser citado como principal beneficiário do esquema e apontado como integrante do grupo investigado, Jair Bolsonaro não foi formalmente indiciado. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente já responde por organização criminosa em outro processo relacionado à suposta tentativa de golpe de Estado e, por isso, não seria adequado um novo indiciamento pelo mesmo crime em inquéritos distintos. A decisão sobre esse ponto será agora da Procuradoria-Geral da República, que deverá avaliar se há base para uma nova acusação. Outro nome de destaque entre os indiciados é o do vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, também suspeito de envolvimento com o núcleo operacional da chamada ABIN paralela. A lista inclui ainda delegados da Polícia Federal atualmente ocupando cargos na própria agência, como o diretor-geral Luiz Fernando Correia, o chefe de gabinete Luiz Carlos Nóbrega, nomeado durante o governo Lula. Refugiados de vários países ganharam uma maneira de encontrar emprego e até desenvolver empreendimentos no Brasil. A iniciativa é de uma organização não governamental em parceria com a ONU.
A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados aponta que houve um aumento significativo nos últimos 12 anos de pessoas que são forçadas a se deslocar de seus países de origem. A estimativa é que esse número chegue a 120 milhões de pessoas no mundo e 800 mil no Brasil. Pesquisa da plataforma Refugiados Empreendedores demonstra que o empreendedorismo tem um papel central na reconstrução da vida em outras nações. Para 69% delas, empreender é a principal fonte de sustento das famílias. Para capacitar e apoiar pessoas refugiadas nessa nova jornada profissional no Brasil, a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, em parceria com o Pacto Global, Rede Brasil, criaram em 2021 a plataforma Refugiados Empreendedores. Em abril de 2025, o Sebrae anunciou a renovação da parceria que mantém com o Acnur no apoio a empreendimentos liderados por pessoas refugiadas para que alcancem autonomia e autossuficiência por meio de suas atividades profissionais. De acordo com o representante do Acnur no Brasil, apoiar um empreendedor refugiado é aumentar as chances dessa pessoa reconstruir sua vida e conquistar mais autossuficiência. O levantamento conduzido pela plataforma, a iniciativa já registra 530 empreendedores beneficiados e 170 negócios listados empreendidos por refugiados de 17 nacionalidades, sendo 70% venezuelanos. Entre as áreas predominantes, destaque para a gastronomia, representando 51%. Vale ressaltar que 58% dos negócios são liderados por mulheres. Para além do apoio, sobretudo como vitrine dos negócios, a plataforma tem a proposta de promover pontes entre os empreendedores e as empresas, com potencial de incluí-los nas cadeias de fornecedores. No Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, falar sobre a plataforma Refugiados Empreendedores ganha ainda mais significado. É uma forma de divulgar uma importante iniciativa comprometida em construir caminhos concretos de inclusão produtiva e o protagonismo daqueles que foram forçados a recomeçar a vida longe de casa. A indústria criativa está movimentando mais de 300 bilhões de reais por ano no Brasil. 4% de tudo que é produzido no país sai das áreas de mídia, cultura, consumo e tecnologia. A economia criativa segue ganhando espaço no Brasil e em 2023 foi responsável por 3,59% do Produto Interno Bruto Nacional, o equivalente a 393 bilhões de reais. Os dados fazem parte do novo mapeamento da indústria criativa, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento mostra que esse setor, que reúne atividades baseadas no conhecimento, na inovação e valorização da propriedade intelectual, empregava cerca de 1 milhão de profissionais, com carteira assinada em 2023. O número representa um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. A indústria criativa abrange 13 segmentos, distribuídos em 4 grandes áreas: consumo, mídia, cultura e tecnologia. Entre elas, os destaques vão para os segmentos de consumo e tecnologia, que juntos concentraram mais de 85% dos empregos formais e mais de 1 milhão de postos de trabalho. O peso da economia criativa é ainda mais expressivo em estados com maior diversificação produtiva, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal. Segundo os especialistas, o setor se fortaleceu nos últimos anos com o avanço da digitalização e o uso crescente de tecnologias, impulsionados sobretudo durante a pandemia. O estudo também destaca a importância de políticas públicas voltadas à formação de profissionais, incentivo à inovação e ampliação da infraestrutura,
para que as indústrias criativas continuem crescendo e contribuindo com o desenvolvimento econômico e social do país. O calçado é um item que todos usam no seu dia a dia, mas muitas pessoas reclamam que na hora de comprar enfrenta muita dificuldade para encontrar o número certo. As empresas buscam formas de atender essas pessoas que não se enquadram no chamado padrão. Nem sempre é fácil encontrar um calçado ideal dentro da nossa numeração, até mesmo para quem está dentro do padrão, considerado normal. Eu fico procurando, né? Procurando. Aí se for assim, um modelo que agrada e tiver a numeração, né? Compra, se não, fico esperando, aguardando chegar novidade, né? Agora, se já é difícil para esse público, imagina aqueles dependentes dos calçados de tamanhos especiais. É o caso da Vilma. É sempre uma luta na hora de ir às compras. No meu caso, há uma certa dificuldade devido ao meu número ser muito pequeno. Então, eu calço 33 e gosto de salto. Então, por essa situação, às vezes há uma certa dificuldade de encontrar esse calçado. Encontrar o salto, né, o número e o preço, né, o valor ideal. Mas a gente encontra. Eu gosto muito de trabalhar no salto, então a gente corre atrás, mas há uma dificuldade. Quem não enfrenta essa dificuldade sempre conhece alguém. Às vezes é um número grande, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um número grande, então quando ela chega na loja, que ela vê aquela sandália que ela gostou, quando olha o número não tem aquele número maior. Aí fica só na vontade mesmo. Felizmente. Infelizmente. Ela calça em torno de quanto assim? 39. 39. Aí já tem dificuldade então para poder... Sim, 39 já é um número bem maior, né? J. Dantas é gerente de loja de calçados. De acordo com ele, o mercado tem mudado ao longo dos anos. As fábricas começaram a pensar nesse público. E agora, né, essa nova geração aí, principalmente as pessoas mais jovens, em torno de seus 15, 16, 17 anos, está tendo muito a procura da numeração especial. No caso, mulheres usando até o 44 e homens até o 48. E aqui em nossa loja já tem algumas opções nessas numerações. Modelos masculinos e femininos têm surgido aos poucos. Agora mesmo nós estamos trabalhando com um calçado que é tendência do momento feminino, que é as papetes. As papetes, a gente tem até o 42. Tem clientes mesmo que quando vê, assim, a felicidade é nítida, né, no rosto, na face, por conta que tem dificuldade em achar. Então, quando vê que uma loja está dando importância para esse assunto, elas até se fidelizam a nós. Segundo Vinícius Araújo, o ponto negativo é que nem sempre o cliente consegue encontrar o modelo que gostaria por falta de opções disponibilizadas pelos fabricantes. Hoje as fábricas elas têm visto que esse público considerado tamanho especial, tanto no feminino quanto no masculino, tem crescido muito. Então, cada vez mais estamos tendo até um certo tipo de facilidade, né, em estar encontrando essas numerações especiais para esse público em específico. Mas ainda nem todas as fábricas trabalham com essa chamada numeração especial. Ainda assim, ele também tem investido na compra desses calçados. Nas compras que nós fazemos feminino, eu procuro sempre aquelas fábricas que trabalham com essa numeração, que a gente considerado o tamanho especial no feminino 33. E a nossa cidade, a gente vê que tem uma deficiência um pouco grande nisso aí, né? A gente, às vezes, o cliente chega na loja reclamando, né, que não tem encontrado. E a gente, cada vez mais, tem trabalhado com essa numeração. Então, eu tenho procurado trabalhar cada vez mais com essa numeração, né? Abrindo um leque maior, né, de opções, de modelos, né, estilos para esse público. As reclamações sobre os ônibus de São Paulo dispararam. As principais queixas são, além de direção perigosa, motoristas que não param quando o passageiro faz o sinal. As críticas contra os ônibus urbanos feitas via Serviço 156 da Prefeitura cresceram quase 9% no ano passado. Ao todo, foram quase 84 mil reclamações. As principais queixas foram intervalo excessivo entre ônibus, motoristas que não atendem sinal de parada, atitude inadequada de fiscal, cobrador ou motorista, descumprimento de partida no ponto inicial ou final e direção perigosa. O número de ônibus nas ruas subiu menos de 1% entre 2023 e 2024,
Quando se compara a frota total, que inclui ônibus de reserva técnica, ela diminuiu. Ao mesmo tempo, o número de usuários aumentou. Foi de uma média de 7 milhões para 7 milhões e 300 mil pessoas usando o serviço diariamente. A SP Trans afirmou ter aplicado mais multas às empresas de ônibus. A maioria delas por um intervalo excessivo entre as linhas. Um dos motivos para o crescimento das infrações foi a fiscalização ter sido intensificada com o uso de GPS em 100% da frota e monitoramento 24 horas por dia. A gestão do prefeito Ricardo Nunes afirmou que nos 2 últimos anos foram treinados mais de 50 mil operadores, incluindo motoristas, cobradores e fiscais de linha, que passaram por atualizações sobre temas como respeito ao idoso, atendimento ao público e prevenção de acidentes. Apesar do número crescente de reclamações, o total de recursos utilizados tem valores astronômicos. A gestão do mandatário utilizou quase 6 bilhões de reais para manter o sistema de ônibus da cidade funcionando. A educação vai além da teoria quando é aliada à prática. Na Escola Estadual Floriano Viegas, em Mato Grosso do Sul, um projeto interdisciplinar une matemática, agricultura e sustentabilidade, transformando o aprendizado em uma experiência viva e cheia de significado. Na Escola Estadual Floriano Viegas Machado, um projeto tem mostrado como a matemática pode ir além da sala de aula. A ideia foi desenvolvida pelo professor Eldo Denir. A ideia surgiu da necessidade de ensinar matemática para os alunos de uma forma prática. A gente sair do contexto de sala de aula, onde a gente aprende a teoria, e mostrar para eles que a matemática ela tem uma aplicação prática, né? Que justamente é uma das perguntas que sempre fazem em sala de aula. Onde que eu vou aplicar esse conteúdo? Para que eu vou usar? Né? E aqui a gente consegue passar uma noção para eles de aplicação da matemática, principalmente, e daí uma das justificativas dos canteiros no formato geométrico. Né? Além de ensinar conteúdos teóricos, o projeto envolve os alunos na construção de uma horta usando formas geométricas. A proposta exige planejamento e participação ativa dos estudantes. O maior desafio foi a construção dos canteiros, né? Porque, como vocês podem ver, são canteiros em formato geométrico e para a gente construir essa estrutura, a gente levou um tempo para planejar, desenhar, montar a estrutura, porque são de concreto, com ferro armado, né? Então, essa foi a maior dificuldade. Mas nós contamos aqui com parceiros, né? Nós temos o CETEPS, que é um dos parceiros da escola, que é o que ajuda nos cursos profissionalizantes, e também o Senai. Então, esses parceiros, eles colaboram com a gente com a questão de insumos, os professores que ministram os cursos na área de agroecologia e agronegócio também fazem parte dessas empresas parceiras, né, que auxiliam a gente. E nós temos algumas pessoas da comunidade também, né, que emprestam as ferramentas, por exemplo, estão vendo ali a bitoneira, as enxadas, que emprestam para a gente estar utilizando aqui na escola. Cada canteiro segue um formato diferente. São triângulos, quadrados e círculos. Os alunos aplicam conhecimentos como medidas, áreas e ângulos enquanto plantam e cuidam da horta. Quando os alunos ajudam a montar a horta, eles estão aprendendo até sem perceber. Medem os canteiros, comparam os ângulos e calculam áreas, e tudo isso com as mãos na terra. O segredo do sucesso está na combinação entre criatividade, natureza e, claro, a matemática. O projeto também incentiva o cuidado com o meio ambiente. Além de plantar, os alunos aprendem sobre sustentabilidade e o aproveitamento de resíduos orgânicos. Nós não perdemos nada, desde aquilo que é produzido ali na cozinha até as folhas, né? Tudo a gente transforma em adubo e depois a gente utiliza ali na horta geométrica também. E como que é a prática, né? A prática. Por exemplo, para fazer a compostagem, eles vão ter que ter noção de frações, proporção. Para eles preencher o canteiro, eles vão ter que ter noção de área dos canteiros, né? Então, a gente vai fazendo uma aplicação aí da horta com a matemática. Para os alunos, a prática ajuda a assimilar a teoria e torna a aula mais interessante e divertida. Bem mais fácil você aprender na prática, né, com as formas geométricas, do que você ficar só na teoria dentro da sala de aula, que é mais cansativo, cansa mais a mente. E aqui é um ambiente mais aberto, né, na natureza, então você olhando as formas geométricas, você consegue compreender mais o que o professor fala, então foi bem mais fácil.
Cada etapa do projeto envolve esforço e colaboração, da escolha das formas ao cuidado diário com as plantas. O próprio professor Eldo nos ensina a colocar as fórmulas em prática, tanto para calcular a forma da área para fazer uma compostagem certa, tanto para a matemática em si e a sustentabilidade, que para nós produz tanto um alimento rendável, né, que se autoproduz, quanto ervas medicinais que pode ajudar no dia a dia e dentre várias outras coisas. Na horta geométrica, o aprendizado ganha forma e faz brotar conhecimento com raízes profundas. Uma aula que vai além dos livros e conecta a escola com a vida real. Pesquisadores desenvolveram um sensor de baixo custo para medir o nível de poluição sonora das cidades brasileiras. O protótipo apresentou um desempenho superior aos atuais equipamentos que medem ruídos. A poluição sonora, como buzinas, obras e tráfego de veículos, é um problema presente no cotidiano de moradores de áreas urbanas. Segundo especialistas, esse tipo de ruído é definido como qualquer som incômodo e a exposição constante resulta em estresse, perda auditiva e distúrbios do sono. A legislação ambiental brasileira estabeleceu um limite para o nível da pressão sonora para determinar a intensidade do som para o ouvido humano, mas nem sempre é seguido. A medição desse tipo de poluição sonora exige equipamentos comerciais caros e inacessíveis para a maior parte da população afetada. No entanto, um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro desenvolveu um aparelho de baixo custo, chamado de sonômetro, capaz de garantir resultados confiáveis de medição. O nível do ruído é medido por decibéis, sendo 0 decibéis considerado o ponto inicial da audição, 60 uma conversa normal, 70 decibéis para a descarga do vaso sanitário definido como incômodo, 90 decibéis para motocicletas definido como alto, 120 para sirenes apresentando dor e danos auditivos e 150 decibéis para armas de fogo e explosões, considerado intoleráveis. A inspiração para o desenvolvimento do aparelho surgiu durante uma disputa judicial entre moradores de um bairro do Rio de Janeiro e uma concessionária de energia, que operava com transformadores de alta potência. O problema começou após o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2016 exigir que a concessionária dobrasse a capacidade de produção para atender à alta demanda de energia, o que resultou no aumento da poluição sonora na vizinhança, ultrapassando o limite estabelecido para 120 decibéis. Os moradores denunciaram a estação, que buscou os pesquisadores para desenvolver uma solução acústica. O grupo realizou intervenções técnicas, como a instalação de barreiras acústicas e um sistema de mascaramento sonoro, usando sons da natureza para camuflar o ruído. O projeto foi eficaz e os resultados foram apresentados no Congresso Mundial de Metrologia em 2024 na Alemanha. O equipamento de medição foi criado com materiais de custo acessível, ao contrário de outros equipamentos já existentes no mercado, com preços absurdos. O som é capturado por um microfone que gerencia a coleta e visualização de dados para o processamento do som. O sistema exibe níveis de ruído em tempo real, permitindo o monitoramento de forma clara e acessível para a população. O protótipo apresentou um desempenho 12% maior do que os sonômetros comerciais calibrados. O equipamento segue em evolução, com foco no aprimoramento do sistema e de um recurso que simula a forma que o ouvido humano percebe o som, para garantir um resultado ainda mais preciso. A Agência Espacial Europeia criou o primeiro eclipse artificial da história. As imagens foram obtidas a partir de 2 satélites que se alinharam de forma precisa para tapar o Sol durante algumas horas. A missão foi possível também com a ajuda de cientistas portugueses. O Sol, a estrela, é 1 milhão de vezes mais brilhante do que a sua coroa. Só a podemos observar tapando essa luz. Para isso foi criada a Proba 3, uma complicada missão espacial.
Foram gastos 200 milhões de euros, porque esta é uma experiência fundamental para o futuro da exploração espacial. Os 2 satélites, o coronógrafo e o ocultador, partiram juntos para se separarem no espaço. Foram feitos para orbitar a Terra, criando e desfazendo constantemente uma formação perfeita. Uma vez em órbita, teve de se orientar sozinhos de forma a estarem na posição e assim se manterem milimetricamente ajustados, viajando a 140 metros um do outro e orientados para o Sol. Usam a precisão dos lasers para que o ocultador crie uma sombra de 8 centímetros sobre os instrumentos do coronógrafo. Comunicam entre si com rádio por software e com uma antena, preparada e testada nas instalações da portuguesa Tequiver, em Ponte de Sor. A Tequiver foi uma das 15 empresas envolvidas e, no caso, responsável pelas comunicações, absolutamente críticas para o sucesso. Uma missão que começou a ser desenhada em 2005. Só agora foram mostradas as primeiras imagens. Só era possível estudar a coroa solar durante eclipses que duram poucos minutos. Os eclipses artificiais do Proba 3 podem durar 6 horas e ser repetidos a cada 20 horas. A tecnologia testada permite abrir uma nova era com satélites, a realizar mísseis em formações perfeitas, e esse feito abre um mundo ou antes, um vasto espaço de oportunidades. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.